A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Sérgio Moro por suposta calúnia ao ministro Gilmar Mendes. Em abril do ano passado, um vídeo no qual Moro sugere, abre aspas, comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes, fecha aspas, repercutiu nas redes sociais. Todos os ministros seguiram o voto da relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que a peça acusatória tem indícios suficientes para receber a denúncia. E atribuir falsamente a prática de crime de corrupção passiva a ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso Gilmar Ferreira Mendes. Neste caso, o denunciado agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. Afastados os argumentos defensivos, parece-me suficiente, portanto, para o recebimento da denúncia, presença de indícios de autoria e materialidade, o que foi comprovado neste caso. Prova definitiva dos fatos será conduzido no curso da instrução. Presente na sessão, a defesa do senador Sérgio Moro alegou que o comentário não passou de uma brincadeira infeliz durante uma festa junina. Trata-se aqui de uma imputação do crime de calúnia, artigo 138 do Código Penal, pela utilização de uma expressão infeliz, ministro Alexandre, por parte do meu cliente. Expressão infeliz reconhecida por mim nessa tribuna e por ele também, ministra Carmen. Num ambiente jocoso, num ambiente de festa junina, em data incerta, de acordo com a denúncia apresentada, meu cliente fez uma brincadeira falando sobre a eventual compra da liberdade dele caso ele fosse preso naquela circunstância de uma prenda, de uma brincadeira de festa junina. Bom, Cauti, então a primeira turma do STF, que é formada, então vamos lembrar aqui, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e também agora por Flávio Dino, decidiu por unanimidade aceitar a denúncia contra o crime, pelo crime de calúnia contra o senador Sérgio Moro por uma brincadeira aí que ele fez em abril do ano passado, numa festa junina. A gente resgatou esse vídeo para a gente exibir aqui. Vamos lá. Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Tá, então foi em razão desse vídeo agora que a primeira turma aceitou essa denúncia por crime de calúnia. Diga lá, Carlos. Não, me pergunto se a primeira turma vai decidir criar o crime de brincadeira em festa junina, o crime de hilária, né? Crime de hilaridade, né? Não sei, podemos inventar tipificar novas tipologias de crimes, né? Temos algoritmo do ódio e crime de brincadeira em festa junina. Daqui a pouco vão prender também o Sérgio Moro como na prisão de festa junina. É tão grotesco que se torna triste, se não cômico, tudo isso, né, Paula? Agora, a primeira turma é formada, como você estava bem falando, pelo ex-advogado do presidente Lula, que por mérito, evidentemente, advocatício próprio, né, privado do presidente, foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Votou para incriminar o Moro. Temos o ex-ministro da Justiça do governo Lula, do Partido Comunista do Brasil, também votou, obviamente, para incriminar Moro. Temos o Alexandre de Moraes, também votou para incriminar Moro. Ou seja, não surpreende um total de 0 pessoas essa decisão da primeira turma do STF. Agora me pergunto, na base do artigo 139 do Código Penal, o crime de calúnia vai de 6 meses a 2 anos de prisão. Eles vão prender o Moro por uma brincadeira de festa junina? E depois eles se perguntam por que o STF ele é enxurralado, ele sofre uma enxurrada de críticas todos os dias. É por essa e por outras que o STF tem uma credibilidade na mínima histórica. É por essas e por outras, aquilo que a gente fala todo dia na Oeste, que o STF, que os ministros do STF passaram de heróis nacionais ovacionados
pelas ruas do Brasil e do exterior durante a época do mensalão, durante a época do petrolão, para pessoas que são duramente criticadas no Brasil e no exterior e sequer podem pegar um avião. É por essas e outras que o STF, ele sim está maculando a sua imagem e não uma brincadeira de festa junina feita por Sérgio Moro em relação ao ministro do STF. Então, é de fato algo grotesco e eu estou curioso de ver qual será o desfecho disso tudo. Se o STF de fato vai querer prender Moro, não tiraram o mandato de Moro, não tiveram a coragem de tirar o mandato de Moro por uma manobra jurídica para não ficar muito feio para o TSE, mas agora, quem sabe, o STF queira tirar o mandato de Sérgio Moro na base de uma brincadeira de festa junina. É esse o STF que temos. O Piotr, vale lembrar que essa denúncia foi assinada pela Lindor Araújo, vice do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ela pediu, inclusive, a condenação de prisão do senador Sérgio Moro, caso a pena seja superior a 4 anos. Lembrando que o que nós estamos trazendo aqui é que o STF aceitou a denúncia e tornou o senador réu nesse caso, mas ainda há toda a tramitação aí do processo. É interessante que nós estamos vendo aí um caso em que o senador cita, ele diz no tweet dele, inclusive aqui no X, que o vídeo foi gravado, editado por terceiros desconhecidos e sem o conhecimento e autorização dele. O vídeo é claro no que diz ali, o tom, obviamente, também é claro, mas a questão é, e chamar senadores da República de pigmeus morais? Qual a tipificação disso? Porque essa foi a frase do ministro Gilmar Mendes ao reclamar, por discordar da decisão do Senado, que estava fazendo o trabalho dele ali naquele momento, que simplesmente votou uma norma em que entende, isso depende ainda de votação na Câmara, que decisão monocrática de ministro supremo não pode se sobrepor à decisão do Executivo ou decisão do Congresso Nacional. Não é que não pode questionar uma decisão do Congresso, não pode fazê-lo de maneira monocrática. Ou seja, para tirar esse poder exagerado de decisões monocráticas de ministro supremo. O ministro Gilmar Mendes discordou do trabalho do Senado democrático institucional previsto na Constituição e referiu-se aos senadores como pigmeus morais, formalmente, não numa brincadeira de festa junina. Está proibido no Brasil boneco de Olinda, por exemplo. Vai que você não goste daquela caracterização que fizeram de você, sobretudo se for ministro supremo. Malhação do Judas também, que sempre aconteceu. A malhação do Judas acontecia na época da ditadura. E não me lembro de ter isso causado alguma perseguição política a quem fazia a malhação do Judas. Aliás, em períodos absolutistas também, o povo fazia isso em reinados na Europa também, contra o rei e tudo mais, mas o Supremo precisa... Era quase impossível imaginar que os 5 ministros dessa turma... Se bem que tem um avanço nesse caso, porque se fosse talvez em outra situação, o próprio ministro Gilmar Mendes julgaria a aceitação de um processo, de um inquérito agora que está sendo investigado, ele mesmo votaria, como a gente já viu em outros casos do Supremo. Nesse caso foi a outra turma que julgou. Agora a pergunta é caso de Supremo Tribunal Federal essa falsa imputação? Isso não é caso de justiça comum? Vai na primeira instância, pede lá ressarcimento ou não, o juiz julga, depois vai para a segunda instância, mas onde é que isso realmente se justifica dentro do Supremo Tribunal Federal? O foro privilegiado nesse caso, convenhamos, é demais nesse caso. Augusto? Olha, eu vou ressalvar outra vez que o senador Sérgio Moro cometeu vários erros como político, mas não é por isso que ele é perseguido. Ele é perseguido pelo que fez de correto. Ele prendeu o ladrão que ocupa a presidência da República hoje, por exemplo. Isso não pode ser esquecido. É o mesmo ladrão que ocupa a presidência da República disse publicamente que ele não se sentirá feliz, né, nem convivendo com a Janja, se ele não conseguir FODER o Sérgio Moro e quem o ajudou a botar na cadeia. É um agrado que estão fazendo ao Lula.
O ministro Gilmar Mendes, eu digo há muito tempo que ele administra e distribui gratuitamente uma usina de habeas corpus. Ele deu habeas corpus a bandido juramentado, aí vários, de graça, ou por amizade. Então isso aí, o Sérgio Moro estava evidentemente fazendo uma brincadeira. Agora, prender o Sérgio Moro aí é o fecho perfeito do Faroeste à Brasileira, que é o nome do novo programa. Depois que o ministro Dias Toffoli conseguiu resolver inocentar um criminoso confesso, prender quem o acusou, como sonham os áulicos do Lula, aí chegaríamos à perfeição, né? É a imperfeição mais que perfeita essa. Prende quem seguiu a lei e liberta quem a violou, quem atropelou vários artigos aí do Código Penal. É isso que está acontecendo. Aliás, ao inocentar com esse gesto inacreditável, o Marcelo Odebrecht, ficou ali na sombra a soltura, também a absolvição definitiva do Romero Jucá, que em 2016 disse que era preciso estancar a sangria. Demorou 8 anos, mas esse atingiu o seu objetivo. O Lula é que está vibrando com a possibilidade de ver o Sérgio Moro punido.